Continuação da leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari. Capítulo 10. O cheiro do dinheiro. Em 1519, Hernán Cortés e seus conquistadores invadiram o México. Até então, um mundo humano isolado. Os astecas, como se autodenominavam as pessoas que viviam lá, logo notaram que os forasteiros demonstravam um interesse extraordinário por um certo metal amarelo. Na verdade, pareciam nunca parar de falar nisso. Os nativos estavam familiarizados com o ouro. Era bonito e fácil de se trabalhar, e eles o usavam para fazer joias e estátuas, e de vez em quando usavam pó de ouro como meio de troca. Mas quando um asteca queria comprar alguma coisa, normalmente pagava em grãos de cacau ou rolos de tecido. A obsessão espanhola por ouro, portanto, parecia inexplicável. O que havia de tão importante em um metal que não podia ser comido, bebido ou tecido, e que era frágil demais para ser utilizado em ferramentas ou armas? Quando os nativos questionaram Cortés sobre o porquê que os espanhóis terem tanta paixão por ouro, o conquistador respondeu: porque eu e os meus companheiros sofremos de uma doença do coração que só pode ser curada com ouro. No mundo afroasiático, de onde vinham os espanhóis, a obsessão por ouro era, de fato, uma epidemia. Mesmo os inimigos mais ferrenhos cobiçavam o mesmo inútil metal amarelo. 3 séculos antes da conquista do México, os ancestrais de Cortés, o seu exército, travavam uma guerra religiosa sangrenta contra os reinos muçulmanos da Península Ibérica e na África do Norte. Os seguidores de Cristo e os de Alá mataram uns aos outros, aos milhares, devastaram campos e pomares e transformaram cidades prósperas em ruínas em chamas, tudo em nome da imensa glória de Cristo ou de Alá. Conforme os cristãos foram ganhando a supremacia, eles marcaram suas vitórias, não apenas destruindo mesquitas e construindo igrejas, como também cunhando novas moedas de ouro e prata, como sinal da cruz, e agradecimentos a Deus por sua ajuda no combate aos infiéis. Mas, junto com a nova moeda, os vencedores cunharam outro tipo de moeda, chamada milhares, que carregava uma mensagem um tanto quanto diferente. Essas moedas quadradas, feitas com conquistadores cristãos, eram adornadas com inscrições em árabe que declaravam: não há outro Deus além de Alá, e Maomé é o mensageiro de Alá. Até mesmo os bispos católicos de Meigueio e de Agde emitiram essas cópias fiéis de moedas muçulmanas populares e cristãos, tementes a Deus, a usaram de bom grado. A tolerância floresceu também do outro lado da colina. Mercadores muçulmanos da África do Norte conduziram negócios utilizando moedas cristãs como o florim florentino, o ducado veneziano e o gigliato napolitano. Até mesmo os governantes muçulmanos que provocaram o jirá contra os cristãos infiéis ficaram satisfeitos em receber impostos em moedas que invocavam Cristo e sua Virgem Mãe. Quanto custa? Os caçadores-coletores não tinham dinheiro. Cada bando caçava, coletava e produzia quase tudo o que necessitava, de carne a medicamentos, de sandálias a necromancia. Diferentes membros do bando podiam se especializar em diferentes tarefas, mas compartilhavam seus bens e serviços em uma economia de favores e obrigações. Um pedaço de carne oferecido de graça levava consigo a suposição de reciprocidade. Por exemplo, assistência medicinal gratuita. O bando era economicamente independente. Apenas alguns itens raros que não podiam ser encontrados localmente, como conchas, pigmentos, obsidianas e coisas do tipo, precisavam ser obtidos como estranhos. Isso podia ser feito por meio de escambo simples. Nós trocamos belas conchas do mar por sílex de boa qualidade. Pouca coisa mudou depois do início da Revolução Agrícola. A maioria das pessoas continuou vivendo em comunidades pequenas e íntimas, de maneira similar a um bando de caçadores-coletores. Cada aldeia tinha uma unidade econômica autossuficiente, mantida por obrigações e favores mútuos, além de um pouco de escambo com forasteiros. Um aldeão podia ser particularmente apto para fazer sapatos, outro para oferecer cuidados médicos, de modo que seus vizinhos sabiam a quem recorrer quando ficavam descalços ou doentes. Mas os povoados eram pequenos e suas economias eram limitadas, por isso não podia haver sapateiros e médicos em tempo integral. A ascensão das cidades e reinos e aprimoramento da infraestrutura de transporte
proporcionaram novas oportunidades de especialização. Cidades densamente povoadas ofereciam empregos em tempo integral, não só para os sapateiros e médicos profissionais, como também para carpinteiros, sacerdotes, soldados e advogados. Vilarejos que conquistaram uma reputação por produzir bom vinho, azeite, cerâmica, descobriram que valia a pena se especializarem quase que exclusivamente em um determinado produto e trocá-lo com outros povoados por todos os outros bens que necessitavam. Isso fazia muito sentido, climas e solos são diferentes, então, por que beber um vinho medíocre produzido em seu quintal, quando é possível comprar uma variedade mais refinada de um local cujo solo e clima são muito mais adequados para a plantação de videiras? Se a argila de uma região resulta em recipientes mais resistentes e mais bonitos, é possível realizar uma troca? Além disso, com dedicação em tempo integral, comerciantes de vinho e oleiros, sem mencionar médicos e advogados, podem aperfeiçoar sua qualificação em benefício de todos. Mas a especialização criou um problema. Como gerenciar a troca de bens entre os especialistas? Uma economia baseada em favores e obrigações não funciona quando grandes números de estranhos tentam cooperar. Uma coisa é fornecer assistência gratuita para um irmão vizinho, outra bem diferente é cuidar de estranhos que podem nunca retribuir a favor. É possível recorrer ao escambo, mas ele só é eficiente quando se troca uma gama limitada de produtos. Não serve para formar uma base de economia complexa. Para entender as limitações do escambo, imagine que você tem um pomar na montanha que produz umas maçãs as mais doces e viçosas de toda a província. Você trabalha tanto no pomar até que os seus sapatos se desgastam. Então prepara uma carroça puxada por um jumento e desce até a cidade-mercado à beira do rio. Seu vizinho havia dito que um sapateiro que ficava na extremidade sul do mercado fez para ele um par de botas muito resistentes, que durou 5 estações. Você encontra o estabelecimento do sapateiro e oferece algumas maçãs em troca dos sapatos de que necessita. O sapateiro hesita. Quantas maçãs deve pedir por pagamento? Todos os dias ele encontra dezenas de clientes, alguns dos quais trazem sacos de maçãs, enquanto outros têm trigo, cabras ou tecido, todos de qualidade variável. Outros ainda oferecem sua expertise em fazer requisições ao rei ou curar dores nas costas. A última vez que o sapateiro trocou sapatos por maçãs foi há 3 meses, e na época pediu 3 sacos da fruta. Ou será que foram 4? Mas mesmo pensando bem, aquelas eram maçãs ácidas do vale, não maçãs nobres das montanhas. Por outro lado, na ocasião anterior, as maçãs foram trocadas por sapatos femininos pequenos. Esse sujeito está pedindo botas de tamanho masculino. Além disso, nas últimas semanas, uma praga dizimou os rebanhos da cidade e o couro está ficando escasso. Os cortomeiros estão começando a exigir o dobro dos sapatos, finalizados em troca da mesma quantidade de couro. Isso não deveria ser levado em consideração? Em uma economia de troca, o sapateiro e produtor de maçãs terão de reaprender todos os dias os preços relativos de dezenas de mercadorias. Se 100 produtos diferentes são trocados no mercado, compradores e vendedores terão que saber 4,95 mil taxas de câmbio diferentes. E se 1.000 produtos diferentes são trocados, compradores deverão então lidar com 499 mil taxas de câmbio diferentes. Como resolver isso? E fica ainda pior, mesmo que se possa recalcular quantas maçãs equivalem a um par de sapatos, o escambo nem sempre é possível. Afinal, em uma troca é necessário que ambos os lados queiram o que o outro tem a oferecer. O que acontece se o sapateiro não gostar de maçãs? E se no momento em questão o que ele realmente quer é um divórcio? É verdade, o fazendeiro até poderia encontrar um advogado que goste de maçãs e fazer um acordo com os 3, mas se o advogado estiver cheio de maçãs e precisar mesmo de um corte de cabelo. Algumas sociedades tentaram resolver o problema estabelecendo um sistema central de escambo, que coletava produtos de cultivadores e manufatores especializados e os distribuía àqueles que precisavam. O maior e mais famoso desses experimentos foi conduzido na União Soviética e foi um fracasso absoluto. Todo mundo trabalharia conforme suas necessidades. Se transformou na prática em todo mundo trabalharia o mínimo possível e receberia o máximo que conseguisse. Experimentos mais moderados e bem-sucedidos foram feitos em outras ocasiões, como por exemplo no Império Inca. No entanto, a maioria das sociedades encontrou uma forma mais fácil de conectar um grande número de especialistas: o dinheiro. Conchas e cigarros.
O dinheiro foi criado muitas vezes em muitos lugares e seu desenvolvimento não exigiu nenhum progresso tecnológico. Foi uma revolução puramente mental. Envolveu a criação de uma nova realidade intersubjetiva que existe apenas na imaginação coletiva das pessoas. Dinheiro não se resume a moedas e cédulas. Dinheiro pode representar sistematicamente o valor de outras coisas com o propósito de trocar bens e serviços. O dinheiro permite que as pessoas comparem de maneira fácil e rápida o valor de diferentes mercadorias, como maçãs, sapatos e divórcios. Troquem uma coisa pela outra com facilidade e armazenem riqueza de forma conveniente. Existiram muitos tipos de dinheiro. O mais conhecido é a moeda, que é uma peça padronizada de metal gravado. Mas o dinheiro já existia muito antes da invenção da coinagem, e em várias culturas prosperaram usando outras coisas como unidade monetária, como conchas, gado, couro, sal, grãos, contas, tecido e notas promissórias. Conchas de cauri foram usadas como dinheiro por cerca de 4.000 anos em toda a África, sul da Ásia, leste da Ásia e Oceania. No início do século XX, ainda se podiam pagar impostos em conchas de cauri, na Uganda britânica, em prisões modernas e campos de prisioneiros de guerra. Com frequência se utilizavam cigarros como dinheiro. Até prisioneiros não fumantes aceitavam cigarros como pagamento e calculavam o valor de todos os outros bens e serviços em cigarros. Um sobrevivente de Auschwitz descreveu o uso de cigarros como unidade monetária no campo. Tinham nossa própria moeda, cujo valor ninguém questionava. O cigarro, o preço de cada artigo era declarado em cigarros. Em tempos normais, ou seja, quando os candidatos às câmaras de gás chegaram em ritmo regular, um pedaço de pão custava 12 cigarros. Uma embalagem de 300 gramas de margarina, 30 cigarros. Um relógio, de 80 a 200. Um litro de álcool, 400 cigarros. Na verdade, mesmo hoje, moedas e cédulas são uma forma rara de dinheiro. A soma de todo o dinheiro do mundo é de cerca de 60 trilhões de dólares, mas a soma total de moedas e cédulas é de pelo menos 6 trilhões de dólares. Mais de 90% de todo o dinheiro, mais de 50 trilhões de dólares que aparecem em todas as nossas contas, existem apenas em servidores de computador. Assim, a maior parte das transações é executada por meio de movimentação de dados eletrônicos de um arquivo de computador para o outro, sem qualquer troca de dinheiro físico. Só um criminoso compra uma casa, por exemplo, entregando uma maleta cheia de notas. Enquanto as pessoas estiverem dispostas a trocar bens e serviços por dados eletrônicos, será algo ainda melhor do que moedas brilhantes e cédulas amassadas, mais leve, menos volumoso e mais fácil de controlar. Para sistemas comerciais complexos funcionarem, algum tipo de dinheiro é indispensável. Um sapateiro, em uma economia monetária, precisa saber apenas o preço cobrado por diversos tipos de sapatos. Não há necessidade de memorizar as taxas de câmbio entre sapatos e maçãs ou cabras. O dinheiro também livra os produtores de maçãs da obrigação de procurar sapateiros ávidos pela fruta. Porque todos sempre querem dinheiro. Essa talvez seja a sua qualidade mais básica. Todos sempre querem dinheiro, porque todos os outros também sempre querem dinheiro. O que significa que você pode trocá-lo por qualquer coisa que desejar ou precisar. O sapateiro sempre aceitará seu dinheiro de bom grado, porque o que quer que deseje realmente, maçãs, cabras ou divórcio, poderá obter em troca do dinheiro. O dinheiro é, portanto, um meio universal de troca que permite que as pessoas convertam quase tudo em praticamente qualquer outra coisa. Força física é convertida em intelecto quando um soldado dispensado do exército financia sua faculdade com os benefícios militares recebidos. Terras são convertidas em lealdade quando o barão vende uma propriedade para sustentar os seus empregados. Saúde é convertida em justiça quando o médico utiliza o dinheiro que cobra pelas consultas para contratar um advogado ou subornar um juiz. É possível até mesmo converter sexo em salvação, como faziam as prostitutas do século XV ao dormir com homens por dinheiro que, por sua vez, elas usavam para comprar indultos na Igreja Católica. Tipos ideais de dinheiro permitem que as pessoas não apenas transformem uma coisa em outra, como também acumulem riqueza. Muitas coisas de valor não podem ser guardadas como tempo ou beleza. Algumas coisas podem ser armazenadas somente por um breve período, como morangos. Outras são mais duráveis, mas ocupam muito espaço e exigem cuidados de instalações custosas.
Grãos, por exemplo, podem ser armazenados durante anos, mas para isso é preciso construir um depósito enormes e protegê-los dos ratos, bolor, água, fogo. E conchas de caule resolve o problema. Conchas de caule não apodrecem, não são agradáveis ao paladar dos ratos, podem sobreviver a incêndios e são compactas o bastante para serem trancadas em um cofre. Para utilizar a riqueza, não basta armazená-la com frequência, é preciso transportá-la de um lugar para o outro. Algumas formas de riqueza, como bens imobiliários, não podem ser transportadas de alguma forma, ou de forma alguma. Mercadorias, como trigo e arroz, são transportados com dificuldade. Imagina um rico fazendeiro que vive em uma terra sem dinheiro e migra para outra província distante. Sua riqueza consiste principalmente de uma casa e de uma plantação de arroz. O fazendeiro não pode levar consigo a casa nem a plantação. Poderia trocá-la por toneladas de arroz, mas seria trabalhoso e caro transportá-los. O dinheiro resolve esses problemas. O fazendeiro pode vender sua propriedade em troca de um saco de conchas de caule, que pode carregar com facilidade para onde quer que vá, e comprar outra fazenda, onde quer que queira. Você é capaz de converter, armazenar e transportar riqueza de maneira fácil e barata. O dinheiro fez uma contribuição vital ao surgimento das redes comerciais complexas e mercados dinâmicos. Sem dinheiro, redes comerciais e mercados teriam sido condenados a permanecer muito limitados em tamanho, complexidade e dinamismo. Como é que o dinheiro funciona? Conchas de caule e dólares só tem valor em nossa imaginação coletiva. Seu valor não é inerente à estrutura química, cor e forma das conchas e do papel. Em outras palavras, dinheiro não é uma realidade material. É um construto psicológico. Ele funciona convertendo matéria em espírito. Mas por que tem êxito? Por que alguém estaria disposto a trocar uma fértil arrozal por um punhado de conchas inúteis? Por que você está disposto a fritar hambúrgueres, vender seguro de saúde e cuidar de 3 pestinhas insolentes, se tudo que ganha pelo esforço são alguns pedaços de papel colorido? As pessoas estão dispostas a fazer essas coisas quando confiam no produto da imaginação coletiva. A confiança é a matéria-prima com que todos os tipos de dinheiro são cunhados. Quando o fazendeiro abastado vendeu suas posses por um saco de conchas de caule e viajou com elas para outra província, confiou que ao chegar em seu destino, outras pessoas estariam dispostas a lhe vender arroz, casa e campos em troca das mesmas conchas. O dinheiro é, consequentemente, um sistema de confiança mútua, e não só isso, o dinheiro é mais universal e mais eficiente sistema de confiança mútua já inventado. O que criou essa confiança foi uma complexa rede de relações políticas, sociais e econômicas de longo prazo. Porque eu acredito na concha de caule, na moeda de ouro ou na nota de dólar, porque meus vizinhos acreditam nessas coisas e meus vizinhos acreditam nelas porque eu acredito, e todos acreditamos porque nosso rei acredita também e as exige na forma de impostos, e porque nosso sacerdote acredita e as exige na forma de dízimo. Pegue uma nota de $1 e observe-a com atenção. Você verá que é simplesmente um pedaço colorido de papel, com a assinatura do secretário de Tesouro dos Estados Unidos de um lado e o slogan In God We Trust do outro. Nós aceitamos o dólar como pagamento porque confiamos em Deus e no secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O papel crucial da confiança explica que por todos os nossos sistemas financeiros são tão intimamente relacionados ao sistema político, social e ideológico, porque crises financeiras com frequência são desencadeadas por processos políticos e porque o mercado de ações pode subir ou cair, dependendo de como os executivos se sentem naquela manhã em particular. Inicialmente, quando as primeiras versões de dinheiro foram criadas, as pessoas não tinham esse tipo de confiança. Então era necessário definir como dinheiro coisas que tinham valor real intrínseco. A primeira forma foi conhecida na história foram os grãos de cevada sumérios, que é um bom exemplo. Apareceu na Suméria por volta de 3000 a.C., do mesmo período e lugar, e sob as mesmas circunstâncias do aparecimento da escrita. Assim como a escrita se desenvolveu para atender às necessidades de se intensificar as atividades administrativas, o dinheiro de cevada se desenvolveu para atender às necessidades de se intensificar as atividades econômicas. O dinheiro de cevada era simplesmente cevada, quantidades fixas de grãos utilizadas como medida universal para avaliar e trocar por todos os outros bens e serviços.
A medida mais comum era a sila, mais ou menos equivalente a 1 litro. Tigelas padronizadas, cada uma capaz de conter uma sila, eram produzidas em massa, de modo que sempre que as pessoas precisassem comprar ou vender qualquer coisa, fosse fácil medir a quantidade necessária de cevada. Os salários também eram estabelecidos e pagos em silas de cevada. Um trabalhador do sexo masculino ganhava 60 silas por mês. E um sexo feminino, 30 silas. Um capataz podia ganhar até 1.200 silas. Nem mesmo o mais voraz desses conseguiria consumir 5.000 litros de cevada por mês, mas podia usar as silas para comprar todo tipo de mercadoria, óleos, cabras, escravos e outros alimentos além da cevada. Embora a cevada tenha um valor intrínseco, não era fácil converter as pessoas a usá-las como dinheiro, e não apenas como mais uma mercadoria. Para entender para que, pense no que aconteceria se você levasse uma saca de cevada até um centro comercial mais próximo e tentasse comprar uma camisa ou uma pizza. Os atendentes provavelmente chamariam os seguranças. Ainda assim, era mais fácil aprender a confiar na cevada como o primeiro tipo de dinheiro, pois os grãos têm um valor biológico inerente. Humanos podem comê-los. Por outro lado, era difícil armazenar e transportar cevada. O verdadeiro avanço da história monetária aconteceu quando as pessoas passaram a confiar em um dinheiro desprovido de valor inerente, mas que era mais fácil de armazenar e transportar. Esse dinheiro apareceu na antiga Mesopotâmia, em meados do 3º milênio. Era o ciclo de prata. O ciclo de prata não era uma moeda, e sim 8,33 gramas de prata. Quando o Código de Hammurabi declarou que um homem que matasse uma escrava deveria pagar 80 ciclos ao dono dela, isso significa que ele deveria levar 166 gramas de prata, não 20 moedas. A maioria dos termos monetários do Antigo Testamento são expressos em prata e não em moedas. Os irmãos de José o venderam aos ismaelitas por 20 ciclos, 166 gramas de prata, o mesmo preço de uma escrava, afinal ele era jovem. Ao contrário da sila de cevada, os ciclos de prata não tinha valor inerente. Não é possível comer, beber ou vestir com prata. E o metal era muito pouco resistente para a fabricação de ferramentas úteis. Lâminas de arado ou espadas de prata se amassariam rapidamente como se fossem feitas de papel alumínio. Quando utilizados para alguma coisa, prata e ouro são transformados em joias, coroas e outros símbolos de status, produtos de luxo que membros de uma cultura específica identificavam como status social elevado. Seu valor é puramente cultural. Pesos padronizados de metais preciosos acabaram dando origem às moedas. As primeiras moedas da história foram criadas por volta de 640 anos antes de Cristo, pelo rei Alíates, da Lídia, no oeste da Anatólia. Essas moedas tinham um peso padronizado de ouro ou prata e eram gravadas com uma marca de identificação. A marca atestava duas coisas. Primeiro, indicava quanto metal precioso havia na moeda. Segundo, identificava a autoridade que emitiu a moeda e que garantia seu conteúdo. Quase todas as moedas em uso hoje são descendentes das moedas lídias. As moedas apresentavam duas vantagens importantes em relação aos lingotes de metal sem marcas. Primeiro, esses últimos tinham de ser pesados em todas as transações. Segundo, pesar o lingote não é suficiente, como o sapateiro sabe que o lingote de prata que paguei por minhas botas é realmente feito de prata pura, e não de chumbo coberto por uma fina camada de prata. As moedas ajudavam a resolver esses problemas. A marca gravada nelas atesta o seu valor exato, de modo que o sapateiro não precisa ter uma balança ao lado de uma caixa registradora. E o que é mais importante, a marca da moeda é a assinatura de alguma autoridade política que garante o seu valor. A forma e o tamanho da marca variavam muitíssimo ao longo da história, mas a mensagem era sempre a mesma. Eu, o grande rei fulano de tal, dou a minha palavra de que esse disco de metal contém exatamente 5 gramas de ouro.
Se alguém ousar falsificar essa moeda, significa que está falsificando a minha assinatura, o que seria uma mancha na minha reputação. Eu punirei tal crime com extrema severidade. É por isso que falsificar dinheiro sempre foi considerado um crime muito mais sério do que outros tipos de fraude. Falsificação não é apenas fraude, é uma quebra de soberania, um ato de subversão contra o poder, os privilégios e a pessoa do rei. O termo jurídico é lèse-majesté, lesa majestade, e costumava ser punida com tortura e morte. Contanto que as pessoas confiassem no poder e na integridade, nosso rei confiava em suas moedas. Completos estranhos podiam concordar facilmente quanto ao valor da moeda de denário romana, porque confiavam no poder e na integridade do imperador romano, cujo nome e imagem a adornavam. Por sua vez, o poder do imperador se apoiava no denário. Imagina como teria sido difícil manter. Fechou o livro, vocês acreditam? Por sua vez, o poder do imperador se apoiava no denário. Imagine como teria sido difícil manter o Império Romano sem moedas. Se o imperador tivesse que recolher impostos e pagar salários com cevada e trigo, seria impossível recolher impostos em cevada na Síria, transportar os fundos para o Tesouro Central em Roma e transportá-los novamente para a Britânia para pagar os legiões locais. Teria sido igualmente difícil manter o império se os habitantes de Roma acreditassem em moedas de ouro, mas gauleses, gregos, egípcios e sírios rejeitassem essa crença, depositando sua confiança em conchas de caure, contas de marfim, rolos de tecido. Bem, esse é o fim dessa leitura de hoje. Seguimos no próximo vídeo. Tchau, tchau.